Olá, viva! Sejam bem-vindos ao episódio 14 do Eu É Mais Bolas, e desta vez não me enganei, é mesmo o 14, e tenho também a anunciar que, tendo chegado à conclusão que um Zé Ribeiro não era suficiente, decidimos hoje trazer dois. Damos as boas-vindas ao José Ribeiro de Caminha, vem representar a esquerda com o PCP e damos também as boas-vindas ao Miguel, que depois de 2 episódios sem estar connosco, hoje voltou. Não faças essa cara, Zé Ribeiro, o velhote, porque é verdade, ele esteve afastado 2 episódios, não foi? Mas acho que não Foi. foram seguidos, foram Não interpelados. foram seguidos. Faltei, Pronto. vim, faltei e estou de volta. Seguidos então é a Adriana. Sim. Ok. Pois muito bem, vou fazer como o Zé e vou fazer aqui uma resenha da semana. Acho que fica bem e ele faz sempre muito bem. Uma semana em que a curiosidade sobre os nomes a apresentar nas autárquicas continua. Há muitas apostas em cima da mesa, dos principais partidos, naturalmente, mas poucas ou nenhumas decisões foram, entretanto, tomadas. Ontem também fomos surpreendidos com uma má notícia: o acabado de nomear diretor da USAM, o enfermeiro Luís Miguel Garcia, de Ponte de Lima, foi acusado por uma médica colega de assédio sexual, acusações que, aliás, ele refuta, tendo posto o seu lugar à disposição. Na passada quarta-feira, 29 de janeiro, foi detido um homem de 26 anos e constituída arguída uma mulher de 30 no Conselho de Viana, os dois por tráfico de estupefacientes. Entretanto, o CTS Group apresentou na nossa cidade um data center e anunciou ao mesmo tempo que esta iniciativa irá gerar centenas de postos de trabalho. A Câmara de Viana, para terminar, também está na Berlinda, acertou em cheio, porque aprovou um parque de estacionamento para a fábrica de armas num terreno considerado reserva agrícola mundial. Entretanto, nenhum destes temas, por muito interessante que seja, foi uma das escolhas dos nossos debatentes de hoje. O Zé Ribeiro, de Caminha, traz-nos a gestão ambiental do Alto Minho, dos terrenos baldios do Alto Minho, como a sua proposta para discutir hoje. Então, Zé Ribeiro, bem-vindo, conta lá. É assim, eu escolhi, é uma proposta que pode não ser uma coisa que tenha estado na berra esta última semana, mas é uma coisa, é um problema que nos afeta a todos e que tem vindo agora a agravar-se com a lei dos solos, a política agrícola comum, além de, por exemplo, a falta também, que já vinha de governos anteriores, mas continua agora, a falta de apoios para a proteção do meio ambiente, especificamente fora daquilo que é reserva natural ou área mesmo de mercado. É um problema que nos tem vindo a afetar, principalmente agora que no ano passado houve mais uma grande crise de incêndios, que está, sabemos isto, muito relacionado principalmente com o excesso da população de eucaliptos, que representam atualmente em Portugal 25% de toda a massa florestal, o que é gravíssimo. Como é que uma espécie não nativa consegue representar uma fração tão grande da nossa massa florestal, além da má gestão dos terrenos, que permite que tenhamos povos espalhar-se da forma que se tem espalhado. Muito bem. Miguel, o que é que tu achas deste assunto? Que defendes para que soluções nos trazes? Ora bem, eu não sou propriamente um especialista a nível de gestão florestal. Aquilo que tenho presente, ou que tenho mais presente, a nível da gestão em particular dos baldios,
foi aquele assunto que falámos num episódio anterior, que tinha havido um problema com o corte de um apoio que depois impactava diretamente nas partes interessadas que fazem esta gestão no modelo de cogestão com o Estado, mas penso que essa questão foi logo abraçada pelo governo. Eu sou suspeito aqui nesta matéria, porque sou publicamente militante do PSD, sou presidente da JST, mas o que é facto é que eu olho mesmo para este Ministro da Agricultura como um peso pesado, não só a nível nacional, mas mesmo a nível europeu, na área da agricultura, das pescas, e que da parte da agricultura acaba por englobar também a área da gestão florestal. E nesta matéria, acho que o governo, face às críticas que recebeu, também foi rápido a reagir, e José Manuel Fernandes já anunciou, inclusivamente, um novo apoio agora para 2025, que tem uma dotação orçamental que, se não estou em erro, andará por volta dos 30 milhões de euros. E, portanto, isto, em comparação com o anterior apoio que entrou em vigor em 2023 e depois foi revisto em 2024, em janeiro, antes de António Costa deixar funções, que tinha uma dotação orçamental que passou de 6 milhões para 8 milhões, mas para 5 anos, ou seja, há aqui uma diferença significativa a nível da dotação financeira, o que obviamente não quer dizer nada, porque o que interessa é o que é feito, a forma como é utilizado ou como é utilizada essa verba, mas mostra aqui uma preocupação do governo com essa questão, e teremos que aguardar desenvolvimentos para ver quais serão os critérios de atribuição e quais serão as empreitadas, as medidas que serão adotadas mediante essa dotação financeira. Achas que finalmente vai haver alguma solução à vista? É assim, eu acho que uma das primeiras soluções que nós temos, imediatas, daquilo que tem acontecido, mesmo nas últimas semanas, é a revogação da lei dos solos, a revogação da lei dos solos permite construção em terrenos rústicos, por exemplo, para habitação, para não só habitação, mas também para indústria, ou até para transformação em terrenos, como está agora a acontecer com a grande controvérsia da, da multinacional Savana, no Barroso, com a potencialidade de exploração de terrenos rústicos e florestais para o minério. Foi uma luta até relativamente recente que tivemos no Alto Minho, foi contra a exploração de lítio na Serra d'Arga. Por isso, acho que temos que primeiro refletir inicialmente sobre esta lei e tudo aquilo que ela nos pode trazer de mal às nossas florestas. Além disso, temos que pensar mesmo naquilo que é Portugal em termos naturais, da sua riqueza natural, que as leis, por exemplo, ambientais em Portugal têm que ser muito mais compreensivas para a grande variedade de vegetação, de terrenos que existe por todo o território português, incluindo as ilhas. Além disso, temos também refletir sobre a forma como fazemos a nossa indústria e também a quantidade de terreno florestal que existe, que está nas mãos de privados, sem ser feito verdadeiramente nada com eles. Há hectares e hectares e hectares de eucaliptal que estão nas mãos de privados, que não têm nenhum uso sequer económico. Aqueles eucaliptos acabam muitos deles por não ser cortados, estão ali à espera do próximo incêndio. Acho que também temos que aprender também com a lição que nós já tivemos dos eucaliptos e daquilo que é daquilo que foi, por exemplo, em 2017, que até resultou numa lei que foi, na altura, se não me engano, aprovada por unanimidade, que foi a proibição da plantação de eucaliptos em áreas que antes dos incêndios de 2017 ou 2016, já não estou
a recordar exatamente qual desses 2 anos foi, mas foi proibição de plantação de eucaliptos em áreas que não tinham eucalipto. Dito isto, continuam a ser plantados eucaliptos e, naturalmente, não há uma fiscalização real destes terrenos que estão nas mãos de privados. Além disso, tem havido uma expansão, e agora falo no Conselho de Caminha, especificamente, particularmente na freguesia de Velo, tem havido uma expansão gigantesca atualmente de terrenos para estufas, de uma empresa que neste momento é dos maiores empregadores do Conselho. No entanto, também é uma empresa que atualmente explora, sobreexplora neste caso, mais trabalhadores, paga salários miseráveis, em condições miseráveis, e muitas vezes desrespeitando os direitos dos próprios trabalhadores. Como, por exemplo, limite de horas diárias ou horas semanais, tirando também proveito de, atualmente, o trabalho imigrante, que sujeita estes imigrantes que vêm para aqui procurar uma vida melhor a uma sobreexploração gigantesca. Eu próprio vejo todos os dias de manhã que muitas pessoas que vieram agora para Portugal à procura de uma vida melhor, muitos imigrantes, vão às 7 da manhã para a zona das estufas e voltam às 7 da tarde. Claro que depois isto junta-se à própria especulação imobiliária que se nota, não só na nossa região, mas como em todo o país, que também são forçados a viver em condições deploráveis, mesmo no momento em que chegam a casa. Ok, E Zé. Sim, alguma coisa mais que queiras dizer? A expansão, que as últimas formas de expansão, e acho que é isto que nós temos que ver quando eu digo que tem que haver mais fiscalização destes terrenos, é que houve um corte, atualmente, de um terreno que tinha floresta nativa, estou aqui a falar de sobreiros, oliveiras, aliás, principalmente os sobreiros e as oliveiras, que são árvores protegidas pela lei. Houve cortes dessas árvores para a instalação de estufas que fazem o quê? Produzem plantas ornamentais, que não têm verdadeiramente um grande uso a longo prazo. E era isto que acho que eu queria deixar dito. Vamos Se ao me segundo permites, tema. antes de Diz, passarmos à Miguel. frente, queria só dizer, em relação aos eucaliptos, concordando com o primeiro Zé Ribeiro, no sentido de que sim, é uma espécie não autóctone, tem que ser controlada, porque é uma espécie que consome muita água dos solos e depois tem uma repercussão ao nível do desencadeamento dos incêndios, e portanto sim concordo com a parte da fiscalização. Em relação à empresa de Caminha, queria só deixar a nota que eu desconheço a empresa, não sei qual é o caso em específico, mas que se acontecem essas situações de violação dos direitos laborais, acho que é uma situação que tem toda a legitimidade de ser comunicada às entidades competentes, ao ACT, Segurança Social e por aí fora, e portanto, se é do conhecimento de alguém que isso acontece, acho que é imperativo que sejam adotadas medidas. Agora, em relação aos salários, desde que cumpram a legislação laboral, acho que depois aqui funciona um bocadinho na lógica de mercado. Não consideraria exploração. Muito bem. Muito haveria para continuar, não é? A discutir sobre este assunto. Mas vamos ao segundo tema, não temos mais tempo. Miguel, trazes a administração da ULSAM para ser conversada hoje. Diz lá então, pela justiça. Sim, tu no início na apresentação disseste que não íamos tocar nestes temas, mas realmente decidi tocar no tema da nomeação do novo Conselho de Administração da ULSAM, porque é uma entidade que tem uma expressão muito grande aqui na nossa região, não só pela sua dimensão, mas também pelo facto de ser a principal entidade prestadora de cuidados de saúde primários, hospitalares e também cuidados continuados. Para quem não está muito a par desta dinâmica ou da história, deste historial do Conselho de Administração da ULSAM, na última década e meia,
a administração do Louçã foi muito estável, ou seja, entre 2011 e 2023, o Conselho de Administração foi presidido pelo Franklin Ramos, que à partida sairia em 2019, mas depois, por causa da pandemia, prorrogou o mandato, até ao final de 2023, portanto, foi uma administração estável, durou bastante tempo, até mais do que o que estava previsto. E agora, e depois, entretanto, no início de 2024, António Costa, antes de sair do governo, antes de ir para eleições, decidiu nomear um novo Conselho de Administração que foi liderado por João Porfírio Oliveira. E atenção que eu tenho ouvido falar muito bem deste Conselho de Administração, independentemente do partido que eu tenha nomeado. Acho que, pelo que ouvi dizer, estava a fazer um bom trabalho e até estava a acabar com alguns maus hábitos que existiam dentro da ULSAM. E agora, a 30 de janeiro de 2025, foi nomeado o novo Conselho, liderado por José Manuel Cardoso. Precisamente um ano e um dia após a tomada de posse do antigo Conselho de Administração. E, pessoalmente, eu olho para estas nomeações, para estas mudanças de administração, de forma muito natural. E olho de forma natural porque tenho consciência que estes conselhos de administração das ULS são quem está no terreno. E, portanto, o governo, tendo uma visão para a saúde, é natural que depois queira ter a implementar no terreno pessoas em quem confia. Até porque depois, por uma questão de responsabilização política, o governo tem que ter um vínculo com quem vai implementar as medidas. Ou seja, o governo não poderia ser responsável por uma má administração se não tivesse sido ele próprio a nomeá-la. E por isso acho que é uma questão natural. Eu concordo com aquilo que o José Ribeiro disse no outro dia, de a questão da competência. Obviamente é um critério que tem que ser tomado em consideração e é um critério mesmo muito importante, mas depois estas questões de ligação e de confiança política também são importantes e é normal que o governo não quisesse fazer as coisas desta forma e é algo que é até tradicional em todos os governos. Para além disso, José Manuel Cardoso tem experiência na área, já tinha liderado a ULS da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, e portanto acho que em relação à nomeação dele em específico não há muito a dizer. Pronto, foi uma opção política, não tenho muito a acrescentar. Mas realmente este Conselho de Administração não começou com o pé direito, porque, como tu referiste, Zé, o nomeado enfermeiro-diretor, Luís Miguel Alves Garcia, já pôs o lugar à disposição 21 horas depois da nomeação, pelo facto de ter sido apresentada uma queixa de assédio sexual por parte de uma médica com quem ele trabalhava. Eu, honestamente, ele é um profissional, tem 32 anos de carreira. Eu já falei com pessoas sobre o assunto, porque pronto, eu tenho alguma ligação ao hospital, eu trabalhei lá durante a pandemia e tentei orientar também para perceber. Ninguém põe as mãos no fogo por ninguém, obviamente. Acho que há a percepção de que o timing da acusação é algo estranho, mas a pessoa que fez a queixa afirma ter mensagens, afirma ter testemunhas. E, portanto, acho que aqui nesta questão em específico, o que é importante é apurar os factos, é chegar à verdade e é agir em conformidade. Aliás, porque, por um lado, isto sendo verdade, é uma questão muito grave, e é importante que se faça justiça, que se puna o responsável, obviamente, e é muito importante também que se transmita às pessoas que este tipo de comportamento não é de todo aceitável. Nem assédio moral, nem assédio sexual, isto são questões que não são de todo aceitáveis. E por outro lado, não sendo verdade, há aqui toda uma carreira, toda uma questão familiar, e portanto é mesmo imperativo que o processo decorra internamente e também com a PSP, que seja feita a investigação seguindo todos os trâmites processuais e que se chegue a uma verdade também para tentar limitar o impacto desta situação. Muito bem. Neste momento, aquilo que ouvi dizer é que a ministra, como não poderia deixar de ser, vai aceitar a saída
O que não se sabe é o que é que vai ser agora do Conselho de Administração e o que é que vai acontecer ao cargo de enfermeiro-diretor, quem é que irá ocupar o novo cargo. Ok. Zé, o que é mais importante? A confiança política, a competência? Tem que se juntar as duas? O que é que achas? Eu acho que aquilo que é mais importante é a competência que, que alguém tem. Principalmente porque estamos a falar da USAM. A USAM é um serviço de saúde que tem vindo a ser cada vez mais enfraquecido, por isso que eu acho que na sua direção devem estar cada vez pessoas mais competentes e que sejam também capazes de pedir a quem a quem tem essa competência e de lutar também pelo melhoramento da própria unidade local de saúde. Um, Tendo em conta aquilo que aconteceu das acusações de assédio sexual, eu acho que isso excede a discussão política. Acho que aqui temos que concordar que as autoridades competentes têm que fazer a investigação que lhes compete e determinar se aquilo que se as acusações são verdadeiras ou são falsas. Caso sejam verdadeiras, a vítima tem que ser compensada de acordo com aquilo que a lei diz e o culpado tem que ser punido de acordo com aquilo que a lei diz após um julgamento que também tem que ser feito da mesma forma que a lei o permite. Caso forem acusações falsas, claro que são acusações terríveis que estragam a vida e completamente a carreira de alguém, e diria que o acusado, caso as acusações sejam falsas, tem que ser compensado. Agora, isso aí não acho que seja uma discussão sequer para ser tida, acho que é mesmo uma questão de deixar as autoridades fazer aquilo que lhes compete. Mas, voltando à primeira pergunta, sim, acho que a competência é exatamente aquilo que tem que estar em primeiro lugar quando alguém é nomeado para este cargo. E, como já disse, principalmente quando estamos a falar do nosso Serviço Nacional de Saúde, que está no estado em que está. Uh, uh, e era isso que tinha a dizer, não há assim mais nada a dizer, sem fugir ao tema que foi proposto, sem Não é falar só a sobre conta dos administradores, mas sim. Zé, nosso Zé, e tu o que é que achas? Eu acho que nestes cargos de nomeação política passa tudo pela base da confiança. Se o próprio nome diz é nomeação política, se é um caso de nomeação, tem que haver confiança. E se quem está acima de quem está na administração não tem confiança nas pessoas que estão lá, tem todo o direito e toda a legitimidade de pôr e dispor de quem está num cargo de nomeação. Não são cargos em que as pessoas propriamente concorrem para lá estar, que fazem carreira, é nomeação e ponto final. Acho que não Faz há muito parte. mais por onde andar, é um bocado isso. E não deixa de ser curioso o PS local de Viana vir agora queixar-se desta alteração. Se fosse o contrário, não é? Se tivesse uma Câmara de PSD e fosse um governo PS, estariam exatamente a fazer exatamente o mesmo papel. Por Ah, isso, o que veio a público do PS local de Viana queixar-se da alteração do Conselho de Administração, mais não é do que simplesmente marcar posição, marcar terreno, porque mudaram, porque ninguém acredita que se houver uma mudança na Câmara, que as pessoas que estão na Câmara têm que continuar as que lá estão com o anterior Executivo, principalmente nos cargos de nomeação, como é o caso deste que estamos a falar e que o Hugo Pereira já nos trouxe à conversa também sobre exatamente esta situação. sim, exatamente. Também acho, concordo. Vamos lá então ao Hora Bolas. O que é que nos trazes, Zé Ribeiro de Caminha, Hora Bolas? para aqui escrito. Um, Posso ver depois que eu tinha isto aqui escrito? Podes. Então vamos ao Hora Bolas do Miguel primeiro, ok? Sim, sim. Sim, Miguel, e eu, tu?
Eu no Hora Bolas vou Hora Bolas candidaturas presidenciais e eu sei que é ano de autárquicas. Partilho da ideia que isto está a ter um protagonismo demasiado antecipado, mas pronto, como tivemos duas novidades esta semana, eu decidi trazer e as novidades são Luís Marques Mendes, ao que tudo indica, com o apoio do PSD e CDS, sem dúvida, e também Mariana Leitão pela Iniciativa Liberal, que com a reeleição de Rui Rocha foi, Foi foi escolhida. anunciada a candidatura agora para as presidenciais. O PS anda às cabeçadas, não se sabe se vai ser António Vitorino, se vai ser José Manuel Seguro ou se vai ser Augusto Santos Silva. O Bloco de Esquerda não se manifestou, à partida será Marisa Matias, diria eu, mas é uma suposição. O PCP diz que não anda com ansiedades em relação às presidenciais. Aquilo que eu acredito é que está à espera que corram as autárquicas e que vá repescar novamente o João Ferreira. E depois, tivemos também esta semana uma entrevista à Cristina Ferreira, que lançou assim a suposição. Eu leio aquilo um bocadinho como a palpar terreno, ver como é que as pessoas reagem. Foi uma ideia, pronto, vamos ver como é que as pessoas reagem. E temos também o Henrique Gouveia Melo, o Almirante, que lidera as sondagens. Aparentemente seria o candidato favorito. Eu honestamente tenho algumas dúvidas em relação a esta candidatura, ou melhor, eu não tenho dúvidas que ele se vai candidatar, eu honestamente acho mesmo que ele se vai candidatar, até por uma entrevista que deu anteriormente, em que disse que se ia reformar para poder gozar dos direitos cívicos. Eu acho que isto quer dizer tudo, pronto. Apesar de não a ter anunciado oficialmente, acho que isto quer dizer tudo. Mas porquê é que eu tenho dúvidas em relação a esta candidatura? Porque isto foi uma pessoa que ganhou, é uma pessoa que ganhou Ganhou protagonismo só porque fez o por seu causa de trabalho. uma boa, de um bom episódio de gestão logística portanto, ninguém conhece nada sobre o pensamento político dele. E, aliás, eu até acho que o processo de campanha, se ele se vier a candidatar, e tudo indica que sim, só vai prejudicar porque ele vai começar a falar, vai começar a restringir o espectro político, porque vai começar a posicionar-se e, portanto, isto ainda está tudo aqui numa fase muito embrionária. Eu, pessoalmente, votaria Luís Marques Mendes, aprecio a pessoa, aprecio o pensamento político, aprecio a maneira de estar na política, até que quanto estar na apresentação da candidatura em FAF, e, portanto, era isto que queria deixar hoje. Muito bem. E tu, Zé Ribeiro de Caminha, ora bolas? Eu acho que da mesma maneira que falaram de presidenciais, eu queria falar também que se aproximam autárquicas. Ora bem, E as então. candidaturas autárquicas que já foram anunciadas por alguns partidos, nomeadamente câmaras municipais de Lisboa, Loures, Porto e Gaia. Já temos algumas nomeações para esses conselhos e queria aproveitar aquilo que já foi dito, que pronto, foi anunciado o João Ferreira para a Câmara Municipal de Lisboa pelo PCP, mas não é uma questão de repescar para presidenciais, estamos só a falar de alguém que é altamente competente naquilo que faz e faria, na minha opinião, um bom trabalho nas duas posições. Agora, acho interessante, é uma coisa que é sempre interessante falar, que é o caminho para as autárquicas e aquilo que as câmaras municipais adoram fazer. Qualquer português sabe que a caminho de autárquicas não se pode circular na estrada porque está tudo em obras. Ok. Sim. E acho que era mesmo interessante falar deste pré-autárquicas, porque é mesmo muito engraçado o que se passa em todos os concelhos de Portugal, acredito. Estas obras que são verdadeiramente sempre uma campanha política e, de certa forma, muitas vezes parece que é gozar com quem trabalha. Por favor, não ponham direitos de autor no que eu acabei de dizer. Ah. É um bocado gozar com quem trabalha, achar que as pessoas têm memória curta. Não acredito que algumas câmaras que estão em posições
frágeis em termos da popularidade do seu maior representante, como por exemplo, que seria ele que será o Presidente da Câmara, né? Como por exemplo, Lisboa, o Carlos Moedas a ser apanhado, por exemplo, a dizer coisas que vão contra dados oficiais da PSP, no que toca à criminalidade na cidade de Lisboa. Não acredito que seja esta campanha de obras pré-autárquicas que acontece em todas as cidades que vá salvar qualquer uma das câmaras que está em declínio de popularidade. E acho que era simplesmente esta nota. Ok, vamos terminar. Alguma sugestão cultural, Zé Ribeiro de Caminha? Rapidamente. Eu estive a pensar, eu acho que o distrito de Viana do Castelo tem uma potencialidade muito grande para usar, para ter um festival cultural que se passe em todos os nossos concelhos, de certa forma, que se relacione também com os recursos hídricos. Parece estranho, mas um tipo de festival cultural que leve também à valorização dos recursos hídricos do distrito. Eu acho que era uma ideia interessante para se dinamizar em toda a comunidade de Alto Minho. Muito bem. E tu, Miguel, o que é que nos trazes hoje? Eu primeiro não acho essa ideia estranha, acho que até é uma boa ideia. Mas eu, para sugestão cultural, quero indicar esta semana a terceira edição da Academia Autárquica da JST do Alto Minho. Esta terceira edição vai se realizar aqui em Viana, é a concelhia que eu presido que está a promover. Vai ser no próximo sábado, dia 8 de fevereiro, às 9h30, no auditório Francisco Sampaio do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. O tema vai ser a contratação pública e as autarquias locais. A sessão de formação será conduzida pelo deputado Pedro Sousa Neves, que é especialista em contratação pública e, portanto, esta sessão é especialmente dedicada aos jovens autarcas ou potenciais candidatos e a sessão é totalmente gratuita, basta que apareçam e, portanto, convido toda a gente a participar. Quem tem interesse nestas matérias será muito bem-vindo. Muito bem, fica a sugestão. Zé, tens alguma coisa para nós ou podemos fechar? Sim, era só em 10 segundos perguntar ao Miguel. Essas sessões que vocês fazem, vai mais alguém sem ser da estrutura? Só curiosidade pura. Vai mais alguém sem ser da estrutura ou não? Não tenho ideia que tenha ido alguém de fora da estrutura, mas existe essa abertura, pelo menos. Eu sei que existe essa abertura, mas estou só a perguntar mesmo por curiosidade pura, porque assim como vocês fazem, também os outros partidos fazem, e às vezes fico curioso que fazem essas sessões, mas se calhar as pessoas não têm a percepção que isso São abertas. são abertas e estão também disponíveis para quem não faz parte que não tem cartão militante. Sim, eu Claro. acredito que possa haver essa impressão e que também seja restritiva, mas pronto, eu também fiz o anúncio aqui com o intuito de abrir a mesa e permitir. Obviamente. Obviamente que quem tenha interesse, tenho todo o gosto que estejam presentes. Muito bem. Zé, podes Muito terminar. bem, pronto. Ficamos por aqui. Eu é Mais Bolas regressa para a semana. Entretanto, já com a Adriana e com o Miguel também. Até lá, fiquem bem.